Se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente você já entendeu a importância da palavra. E eu fico muito feliz por isso. Querendo ou não, essa é uma responsabilidade que Deus deixou. Que a gente se aprofunde cada vez mais e tenha prazer quando abrir isso aqui, porque a gente não tá pegando num mero livro. É diferente. Vou pegar aqui um livro qualquer. Pegar o primeiro que tá aqui. Eu posso até achar interessante, querer ler até o final, mas não tem nada que me intrigue mais, que me traga mais esperança do que a palavra do Senhor. E me desculpe a sinceridade, eu penso que um devocional como esse aqui pode até funcionar se você estiver comprometido a não só ler o devocional, mas usar ele como um guia para sua leitura bíblica. Agora, se você quer o segredo para deixar tudo isso muito mais leve, assiste esse vídeo até o final. Do verso à vitória, do vértice à glória. Salve, versários! Vamos começar pelo primeiro ponto. Cuidado com o excesso de informação. O que eu quero dizer com excesso de informação? Sabe quando você ouve um pastor te instruindo e dizendo: começa a ler a Bíblia por aqui, começa aqui nos evangelhos. Aí a gente pega no dia seguinte, encontra um irmão que já leu a Bíblia 5 vezes em um ano e ele diz assim: começa por Provérbios, porque você vai ter uma aplicação prática, tipo uma pílula de sabedoria para você já começar a aplicar no seu dia a dia, super tranquilo de ler, de entender, de aplicar. Cada hora você ouve uma dica diferente. E engraçado que eu tô contando isso aqui porque foi o que aconteceu comigo. Fiquei sobrecarregado com métodos e depois eu entendi que o que importava mesmo era começar a ler. Porque eu ficava naquela, né? Por onde eu começo? Ele falou que começa em João, o outro falou que tem que começar em Gênesis. Então, se cada um falou uma coisa e eu não sei por onde começo, não vou ler. Então, eu não vou ser mais um desses que vai chegar aqui pra você e dizer, pra você não desistir da Bíblia, foca ou começa nesses 3 textos aqui. Não, na verdade é o contrário. Eu vou te falar quais que talvez não sejam tão interessantes assim se você está iniciando e quer que esse processo seja mais tranquilo. Levítico. E aí quem começa a ler a Bíblia na sequência que ela é, talvez se frustre com esse texto. As leis são muito detalhadas, mas a narrativa não é muito clara. Isso não significa que não é para ler, mas a gente está falando aqui de momentos. De início, eu não iria para esse texto. Agora, para um aprofundamento teológico, para um estudo profundo, é um texto essencial. Então você viu como o contexto sempre é muito importante? Eita, e tem Apocalipse também, né? Pior que tem pastor que fala que você tem que começar pelo final a Bíblia, porque teoricamente é o texto mais contemporâneo, o que está mais próximo da era que você vive. Mas é um texto muito figurativo, cheio de metáforas, e que só a partir dele existe toda uma ciência já por trás, que é ele que baseia a escatologia. Já que a gente falou desses exemplos de textos um pouco mais complexos, tem os exemplos de Bíblias também, traduções que são mais difíceis de entender. Por exemplo, a ARA, Almeida Revista e Atualizada, ela é relativamente fiel aos textos originais. Não tem tanta simplificação, sabe? Eu ouço muita gente dizer que, justamente por essa similaridade, ela é excelente para você fazer um aprofundamento. Agora, na minha experiência, que eu me lembre, eu abria isso aqui para ler e a cada 3 palavras eu tinha que pesquisar uma no dicionário. E isso, querendo ou não, apesar de ser importante para a expansão do vocabulário, acaba sendo, no começo principalmente, um atrito para você estudar a Bíblia. Então, eu acredito que quanto mais você reduz esse atrito no início, mais disposto você vai estar a fazer uma repetição progressiva. Maior a sua chance de ter constância. E aí sim você pode ir aumentando de pouquinho em pouquinho o seu vocabulário. Então, depois que eu ganhei essa Bíblia aqui do meu amigo Davi, eu conheci a NTLH. Ela é a nova tradução da linguagem de hoje. Aí vai ter teólogo dizendo que essa Bíblia tem alguns anacronismos, mas na minha experiência foi muito mais tranquilo de ler, porque você entende praticamente tudo, enquanto na outra eu não entendia praticamente nada. Aqui o máximo que vai ter é um campo aqui de observação para te contextualizar de algo importante. Dito isso, eu recomendo uma Bíblia mais simplificada, uma linguagem mais atualizada para você iniciar, para você já começar tendo esse prazer com a palavra. Não que você não possa, na força da disciplina,
já começar com uma tradução e aprendendo no caminho. Mas sinceramente, eu prefiro começar com menos atrito, porque se começar por si só já é um baita atrito, porque você tá rompendo a inércia, você tá saindo do zero de quem ainda não tem essa intimidade com a palavra e passando a desenvolver um hábito, o hábito de ler todos os dias. Se quando você começar esse hábito, ele por si só já for difícil, aí você vai ter 2 obstáculos ao invés de um. Você vai ter que romper não só a inércia, mas o atrito de lidar com essa linguagem mais difícil, ou de começar por um texto que exige mais aprofundamento para você interpretar, porque com certeza isso vai te dar muita força para não desistir. Se você tá aqui até agora, eu acredito que você não vá mesmo. Você, diferente da maioria, tenha a disciplina que você precisa para isso. Porque não é fácil. Apesar de tudo isso que deixa o processo mais leve, mais tranquilo, sempre vai existir aquela vozinha falando: tá muito tarde, acho melhor dormir. Posso ler amanhã, né? Amanhã eu vou estar melhor. Hoje eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Ou então, preciso tomar meu café da manhã e ir direto pro trabalho. Não vou ter tempo de ler de manhã. Aliás, esse é um outro fator que pode te ajudar a não desistir. Quando você quer priorizar algo na vida, coloca isso como a primeira coisa para você fazer no seu dia. Eu entendo e respeito quem escolhe fazer devocional e leitura à noite, mas é comprovado que tudo aquilo que você faz ao acordar rende mais e vira hábito mais fácil. Coloca a palavra de Deus em primeiro lugar no seu dia. E não esquece do que Jesus disse em João 8:31. Se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Se você fala de Jesus, se você admira Jesus, se você é inspirado por Jesus, age como Jesus, nada disso adianta se você quiser ser um verdadeiro discípulo. Porque Jesus diz aqui que são verdadeiros os discípulos que permanecem na palavra. Permanecem, ou seja, o que ele realmente quer da gente é constância. Não é ler a Bíblia toda em um ano e não ler nunca mais. É ler todo ano, o máximo de vezes que a gente puder, até que ele venha. E a gente não vai mais precisar disso aqui, porque a gente vai ter contato direto. Aquilo que foi revelado aqui já vai estar acontecendo, vai ser realidade. Se você, assim como eu, não vê a hora para isso e sente que precisa estar mais preparado na sua fé, que precisa estar junto de pessoas que seguem a mesma visão, clica aqui no botão de se inscrever. E já que agora eu posto vídeo todos os dias, ativa o sininho, que na hora que sair você vai ser lembrado. Um grande abraço, não desiste, reveja esse vídeo quantas vezes for necessário para te trazer a certeza de que você não vai desistir nesse seu estudo e que a paz encharque o coração.